Paz seja convosco. Mais uma vez, estamos na casa do Senhor. Após o nosso alimento físico, nós estaremos tendo o nosso alimento espiritual. Estamos trabalhando dentro das doutrinas da graça, a depravação total do ser humano. Vamos começar agora. Por que o homem é depravado na sua totalidade, dividido em 4 aspectos. O primeiro deles, nossa rebelião contra Deus, ela é total. Ela não é parcial. Não é só em momentos em que eu estou com depressão ou que eu estou com TDAH, mas é totalmente depravado, rebelde o meu comportamento diante de Deus. Sem a graça de Deus não há nenhum prazer na santidade de Deus e nenhuma submissão prazerosa à sua autoridade soberana. Sem a graça dele, nós somos quem somos. Nós fazemos o que fazemos. Por que você faz o que você faz? Por que você faz o que você faz? Porque eu sou quem eu sou. Porque eu sou quem eu sou. Porque eu sou quem eu sou, eu faço o que eu quero. Eu sou o dono da minha vida. A gente vê isso nas crianças. A Luísa está ali embaixo, entendeu? Mas é a fala clássica em que ela estava lá na saída de casa, da saída da cozinha, com a malinha do Mickey dela, com os brinquedos dela preferidos, e ela falou: mamãe, eu vou embora dessa casa. Vou embora dessa casa. 4. Vou embora dessa casa. Porque lá na escola eu sou a mandora da classe. E tipo, aqui eu não mando nada, entendeu? Eu lembro que eu estava vendo um videozinho de uma moça que morava nos Estados Unidos, num lugar meio campestre assim. E aí a menina pegou e fez a mesma coisa. E a mãe falou assim: vai. Aí ela saiu com a malinha dela na rua. Muito tranquilo, não havia problema de carro nem nada. E a mãe foi só acompanhando de longe, né? Aí disse que a menina foi até a esquina, entendeu? Andou uns 100 metros, contando vou embora de casa. A menina estava a uns 100 metros de casa, ela olhou para trás, não viu ninguém, tal. Aí voltou assim: mamãe, decidi voltar. Então entra, filha, entra. Sem a graça de Deus não há nenhum prazer na santidade de Deus, que é o que eu estava conversando com o Felipe aqui antes do intervalo. O que você vai fazer no céu se você não tem prazer com Deus aqui? O que você vai fazer lá? Então, eu vejo... Hoje eu estou falando bastante do Nicolas, né? O que você respondeu ela? Você vai casar com faz comigo, né? Não lembro. Eu nem dei atenção, entendeu? Eu não lembro. Acho que a gente deu risada, desconsideramos. A porta estava fechada. Não, lá não tem liberdade para fazer esse tipo de coisa, entendeu? Desconsideramos, ela mudou de ideia. Acho que ela foi até o portão e voltou. Nem lembro. Entendeu? Eu ia falar um negócio que eu ia falar. Você está falando bastante no livro? Não, isso aí era abertura, esqueci. Mas tudo bem, vamos lá. Se eu lembrar, eu falo. Sem a graça de Deus não há nenhum prazer na santidade de Deus e nenhuma submissão prazerosa à sua autoridade soberana. Então, se nós não temos prazer nenhum em Deus, o que nós vamos fazer lá? Nada, não tem o que fazer. E aí um pastor ele diz que Deus ele vai honrar as pessoas que agem dessa maneira. Como assim, pastor? No dia do arrebatamento Deus vai honrar? Vai. Se o cara não tem nenhum prazer com Deus aqui na terra, o que ele vai fazer lá? Deixa o cara. A igreja sobe e o cara fica. É claro que homens totalmente depravados, como eu e você, podem ser muito religiosos, agindo muitas vezes de forma moral. Quando Jesus Cristo ele entra no contexto lá de Israel, ele se depara com os fariseus. Quem eram os fariseus? Eram uma das castas de 5 que havia dentro do judaísmo, e ele era aqueles homens que eram os doutores da lei. Era como se fossem os... Não eram os caras que cuidavam para que a lei não se pervertesse. Guardiões da lei. Onde apareceu isso? Sem estar no texto bíblico, eu entendo que quando houve o cativeiro babilônico,
e aí a gente vai falar um pouquinho mais hoje à noite sobre isso. As pessoas elas foram deportadas de Israel para Babilônia. E lá, a Babilônia ela tinha um procedimento diferente. O que eles faziam? Eles davam terra, ensinavam a cultura, porque eles pegavam os melhores. Então eles faziam de alguma maneira uma fortificação da cultura deles através de pessoas que eles puxavam de fora. Poxa, a Luísa é muito boa de trabalhar com tal coisa, eu vou investir nela. Tanto que quando esse povo volta para Israel, lá no final do Antigo Testamento, muitos não voltam, porque eles estavam com casa, com trabalho, não queria, tá tudo certo. Só que a ideia é a seguinte, aquele povo lá, eles estavam com uma preocupação. Conforme a gente vai vivendo aqui, não um mês, nem um dia, mas um ano, 10 anos, eles ficaram 70 anos aqui, que era a promessa, eles começaram a ficar preocupados com a lei dos homens, das regiões, porque haviam muitos povos, começarem a macular a lei deles. E eles começaram a se levantar para que pelo menos um pudesse professar a religião judaica dentro da íntegra. E aí, no meu entendimento, nascem homens que são fiéis às Escrituras e começam a guardar aquilo. Aí fala, Isla, não age dessa maneira não, porque quem faz isso é o povo da Síria. O nosso povo faz isso, está na lei. Ah, tá bom, beleza. Então nascem os fariseus, só que os caras começaram a ficar literais. E aí o que aconteceu? Eles não começavam a não dar mais atenção para as pessoas como pessoas, e sim a lei pela lei. Por isso que Cristo, quando ele vem curando no sábado, ele fala, o sábado é para as pessoas, não as pessoas para o sábado. Não é que não tinha importância em guardar o dia do Senhor, é que mais importante do que guardar o dia do Senhor é guardar a vontade dele em relação às pessoas. Isso não dá liberdade para você ficar em casa, mas dá a liberdade de você agir com misericórdia em relação a outras pessoas, como foi o caso do Carlos, que eu citei semana passada, em que ele ligou para mim e falou assim, não, cara, você está abençoado, cuida lá do Rafael, entendeu? Está no hospital, cuida dele, entendeu? Se der para você vir bem, senão você agiu de misericórdia com ele. Então, para Deus, é bendito. O ato dele ligar para mim é um ato que ele fala assim, pô, eu queria ir na igreja, mas tem alguém precisando de mim. Então, é uma motivação que é correta, que é abençoada. Só o banquete que ia ter. Hã? E o banquete que ia ter no café da manhã. Tá? Então, os homens, eles agem de uma forma moral porque eles sabem que tem punição. Então, o Daniel, ele pode arrumar a cama dele, porque se ele não arrumar, a mãe não deixa com que ele brinque no celular, por exemplo. A motivação está errada. Então nós somos pessoas religiosas no sentido de que achamos que estamos na igreja, está tudo certo. Eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu trabalho na igreja, eu trabalho no louvor, eu sou pastor, eu venho para a igreja sempre todo culto e não está tudo certo. Não está tudo certo. Isso é só uma demonstração que pode ser inclusive religiosa da sua parte, para mascarar quem você é durante a semana. Homens e mulheres fazem isso. Eu sou muito fiel dentro de um quadro social. Fora disso, eu sou um promíscuo, eu faço uma série de coisas, sou um jogador, sou um ladrão, sou um roubador. Ou você acha que as pessoas que estão na casa desses políticos que roubam milhões aí, o cara muitas vezes nem sabe, ele fecha os olhos, quando acontece, fala assim, caramba, essa pessoa ela estava na igreja, ela era cuidadora e ela fazia isso. Quer dizer que a minha viagem que eu fiz para a Europa, ela veio do roubo do dinheiro das marmitas das crianças que estavam morrendo de fome. E as pessoas ficam chocadas. Mas porque está achando que as pessoas são boas e não são boas. Esses homens, eles podem orar, eles podem dar esmolas, eles podem jejuar. Mateus capítulo 6. Eu vou dizer os versos. São 2 por vez, a começar do Filipe, nós vamos ler do verso 1 ao 18. Mateus 6. Filipe vai ler o verso 1 e 2. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com fim de seres vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Verso 1.
Guardai-vos e exercer a vossa justiça diante dos homens. Para aparecer. Pessoas fazem atos bondosos para aparecer? Fazem. Eu contei para vocês o testemunho do cara que tocou a campainha. Se eu tenho no meu coração com o objetivo que você fale, nossa, pastor o cara é top, hein, meu? O cara é espiritual. Se eu faço com essa motivação, não vale nada para diante de Deus. Não foi minha motivação. Tá? Entendeu? É a figura. Tem alguns memes na internet que mostram o cara com o celular aqui, o cara com fome aqui, o cara entregando o pão assim, ó. Entendeu? As pessoas fazem para aparecer. Da outra sorte, não recebereis galardão, e galardão tem a ver com a premiação no pós-morte. Quem você vai ser depois de morrer e ressuscitar? Quem você vai ser? Ah, pastor, tanto faz nada. O povo de Israel no deserto, tá certo que era um povo com condição pecaminosa, no céu a gente não vai ter isso. O povo de Israel no deserto amou quando caiu o maná no chão. Depois de um tempo, eles dizem que saco esse maná de novo. Entendeu? Eu vejo a luta da Luli lá com o vegetariano dela, em que ela fala, eu vou comer ovo de novo. Ela já fez ovo com farinha, ovo sem farinha, com sal, com sem sal, faz um omelete, coloca uma coisa, coloca outra. Ela está tentando variar porque no momento inicial é bendito, mas chega uma hora que empapou. Então, se você faz as coisas para ser reconhecido pelos homens, você já recebeu o seu prêmio. Deus não vai te dar nada na glória. Quando, pois, deres esmolas, ele está perguntando quando você quiser dar esmola? Ele está dando uma ordem aqui. Quando você der, porque você tem que dar, não faça isso diante de outras pessoas, como fazem os hipócritas. O que é o hipócrita? Olha como eu sou santo. Lembra daquela cena lá? Jesus com os discípulos na frente do gasofilácio, que é nada mais do que o coletor de ofertas. E aí um deposita R$1.000, outro deposita 10 mil, outro deposita 20 mil. Aí a menininha vai lá e deposita uma moedinha de 50 centavos, uma senhora lá. Quem deu mais? Os caras olham e falam, é loucura. De Jesus tem essas pegadas, né? Chega pro cego e fala, o que você quer que eu faça? Pô, meu irmão, hoje eu estava tirando uma piada, né? Pô, quem deu mais? Quem deu foi a viúva. Porque ela fez não como os hipócritas, para serem vistos. Gente, você deu 5, eu dou 10. Você orou 10 minutos, eu oro 20. Não entendeu? Então os hipócritas, eles fazem isso para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. E agora, Aisa, por favor, verso 3 e 4. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Nós adoramos tapinha nas costas. E novamente ele vem falando, quando deres. Ele não está perguntando quando você tiver com vontade, não. Quando você der. E aí ele traz uma situação extrema, tremenda as frases de Cristo, né, que ele fala que a tua mão direita não sabe o que a tua mão esquerda faz. Ou seja, os mais próximos. As pessoas que vivem com você. É a figura da pessoa lá, de João, com Cristo, ele é aquela próxima. Vê a foto da Santa Ceia, ele está encostado no peito de Jesus. Ele era o mais próximo, ele era o discípulo amado. E aí, João, quando ele fala, ele não fala, sou eu, João, o discípulo amado. Ele fala, ele, o João. Ele, o discípulo amado. Ele não se refere exatamente para ele não receber a glória para ele. A pessoa analisando, ela fala, ele está falando dele mesmo. Mas ele não está querendo a glória para ele. Para que a sua esmola, você tem que fazer em secreto, para que a tua esmola fique em secreto, teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, faça o bem, sem que as pessoas saibam. Nicolas, 5 e 6. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas. Desculpa. Porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos de homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entre no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Disse Jesus falando, se você não entendeu o exemplo da esmola, eu vou dar o exemplo da oração. Ah, pastor, agora eu aprendi uma coisa importante, né? Ele falou assim, e quando orares, não serei como os hipócritas, porque gosto de orar em pé. Agora eu não oro mais em pé. Não, gente, não é isso. O cara lê isso aqui, ele vai entender que ele não pode orar mais em pé.
Tem gente que fala assim, você não pode ficar dando risada, porque Jesus não aparece que ele riu, mas Jesus chorou. Gente, olha o nível de loucura do povo, entendeu? Não, você pode continuar orando em pé, deitado, com roupa, sem roupa, fazendo xixi, só não ore, entendeu? De preferência, cometendo pecado, né? Você não vai estar cometendo pecado e falando glória a Deus, né? Mas, entendeu? Dentro de condições que não são pecaminosas, glorifica o Senhor. Ele traz o mesmo exemplo da esmola, agora no sentido da oração. Continua, Daniel 7:8, capítulo 6, versos 7 e 8. E orando não useis de força e repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Agora também. Não vós assemelheis, pois a ele, porque Deus, o vosso Pai, sabe onde que tendes necessidades, antes que lhe peças. Leu pra caralho. Eu pensei que ele ia se enrolar aqui no... Cadê? Vãs repetições. Não se enrolou não. Parabéns, hein? E ele volta novamente trazendo a condição da oração. E orando, não useis de vãs repetições. Por falar nisso, Aisla, por que você não participa da oração de quarto? O Nicolas trabalha, e você? Você é sem vergonha, é isso? Não vai pôr culpa no Joaquim não, tá? E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios. O que é vã repetição? Não é repetição, e sim repetir sem pensar. Ah, pastor, o católico ele reza e eu oro. Você está errado. É a mesma coisa. Então, Pai Nosso, ore o Pai Nosso, reze o Pai Nosso, tanto faz. Contanto que você não entre no Pai Nosso, santificado, não é nada disso. Que é a mesma coisa da leitura da palavra. Então, não use de vãs repetições. Mas você tem que fazer o que? Aquilo, meditando naquilo que está sendo falado. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Aí do verso 9 ao 15 ele vem falando sobre a oração do Pai Nosso, que nós já trabalhamos bastante. Verso 16, 17 e 18. Menízia, por favor. Quando jejuardes, não nos mostreis conquistados como os hipócritas, porque eles figuram bons e com fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles vão receber a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, cinge a cabeça e lava o rosto, com fim de não parecer aos homens que jejuam, sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto, te recompensará. É a mesma instrução. Ele deu uma instrução em relação à esmola e fala que tem que ser feito. Ele traz uma instrução sobre oração e ele fala que tem que ser feito. Agora ele está falando em relação ao jejum. Quando você jejuar, porque o jejum tem a ver com mortificação da carne, com apenas uma observação, você tem que saber como jejuar. Um amigo meu falou assim, poxa pastor, eu fiz um jejum de 2 dias e aí eu tomando remédio, nossa, me deu um mal-estar, eu tive que ser hospitalizado. Cara, isso falta de sabedoria. Falava para minha tia, você toma 30 remédios por dia, você não pode tomar, não pode fazer jejum. Isso acaba com você, acaba com o teu organismo. Então ele vem falando sobre a condição do jejum também. Jejua em secreto. Aí tem uns caras que colocam pano de saco e tá lá com a cara assim, o que você tem? Não, irmão, eu estou jejuando, entendeu? Vai pra festa, né? Olha o cara, você tá na festa lá, come aí um negócio. Eu estou de jejum. Ele até muda a voz dele, aquela voz de Cid Moreira, né? Eu estou de jejum. O cara fala, nossa, o cara é espiritual, né, meu? Morrendo de vontade. Se ele está em jejum realmente e está em paz, ou pelo menos se ele está lá, essa coxinha que o Gabriel está comendo aqui é maravilhosa, hein? Bem que eu podia estar comendo ela, hein? O cara está comendo, ele está comendo com os olhos. Ele está comendo com os olhos, tá? 18, fechamos, né? Esses religiosos, eles podem orar, eles podem dar esmola e eles podem jejuar. A religião deles é rebelião contra os direitos do seu Criador, se não se procede de um coração confiante como de uma criança na graça gratuita de Deus. Mas a religião deles é rebelião. Por que rebelião? Porque eles não estão fazendo com a motivação correta. Eu estou fazendo porque Deus quer que eu faça
E aí, se eu não fizer, ele me pune. Se ele me pune, é melhor eu me afastar. Não me afastar, não. É melhor eu fazer o que ele quer. Pelo menos eu recebo os benefícios que ele está querendo. A motivação minha ela é errada. Por que eu tenho que ser como uma criança? É porque olha a Manu como ela é boazinha. Olha como a Manu é espiritual. Como ela é boazinha. Senta com a Esther que ela vai te contar. Senta com a Esther que ela vai te contar. Mateus capítulo 18, verso 3. Mateus 18, verso 3. Eu acho que mais do que fazer só porque Deus vai me castigar, é fazer para as pessoas me aprovarem. Também, pessoas fazem isso, fazem muito. Entendeu? Fazem e fazem muito. 18:3. 3, exato. E disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino do céu. O que é ser como uma criança? Nós estamos desde o começo falando da depravação, dizendo que sem a graça nós somos maus. O que é ser como uma criança? É ser uma pessoa que é dependente do quê? Da graça de Deus. Eu sei que não é por minha causa, não é pelo meu agir, não é pelo meu falar, é porque Deus ele é bondoso. Então, se eu sou uma pessoa legal para minha filha, ela me ama. Se eu não sou legal, ela não me ama. Não é o amor incondicional de Deus. Alguma coisa está errada aí. Então a gente tem que entender que se há algum amor entre nós, esse amor ele existe por causa da graça de Deus. Porque o amor humano ele é cobiçoso e mundano. Nossa, eu estou casado com a Rosângela porque ela faz comida, porque ela cuida. Você vê aquela frase, né, que é típica de homens, né? A mulher tá falando assim, lá em casa, te dou roupa, não sei o que, casar, não sei o que, comida, sei lá. Casa, comida, vou falar. Mentira! O que ele quer é que ela faça isso para ele. Aí não faz. Eu não quero mais. Não faz o que eu estou querendo. As pessoas não entendem que o matrimônio tem a ver com mortificação da sua carne, não com o recebimento de alguma coisa. Então nós temos que entender que ser como uma criança dentro do reino de Deus tem a ver com dependência. Eu sou mal e sem a ação de Deus eu vou continuar mal. A religião é um dos principais meios pelos quais os homens mostram a sua indisposição de abandonar a autoconfiança e de depositar as suas esperanças na misericórdia merecida de Deus. Eu olho para a religião e falo, eu estou pagando. Eu dei o meu dízimo, eu fiz mais, já resolvi meu problema. Eu estou indo na igreja, não preciso fazer mais nada. Então a pessoa usa a religião como uma forma de barganhar com Deus. A religião, no sentido da literalidade, do coração, ela é uma das formas que as pessoas usam para fazer o quê? Enganar a si mesmos, não a Deus. Mas para mostrar para os outros que eles são espirituais. Chego no horário, meus filhos estão todos bem vestidos, penteadinhos, tal, ficam quietinhos. Nossa, eu fiz, todo mundo fala, nossa, que família linda, que família maravilhosa. A religião é um dos principais meios pelos quais o homem mostra a sua indisposição de abandonar a autoconfiança e depositar todas as suas esperanças na misericórdia merecida de Deus. Ou você age com a força do seu braço, ou você age pela graça de Deus. Não tem meio termo. Quando a gente era mais novo, que ia jogar futebol, tinha os caras que jogavam bem e os que jogavam mal. Aí a gente fazia as escolhas de time, e aí falava assim, o fulano é café com leite. Ou seja, se ele ficar no meu time ou no seu time, ele não faz diferença nenhuma. Não existe café com leite. Não existe meio termo no reino de Deus. Ou é ou não é. Sim, sim. Não, não. Lucas capítulo 18. Nós vamos ler do 9 ao 14. Tá? Leia 2. Quem agora? André, leia o 9 e o 10 por gentileza. Peraí. É o 9 e o 10, por favor. 9 e 10. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, ou se consideravam justos e desprezavam os outros.
2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Então Jesus ele traz uma parábola. A parábola não é uma história real, mas é uma história que traz elementos que faz com que você venha a pensar. Jesus propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo. Então o público dele, alvo ali, são aquelas pessoas que acham que elas se bastam. Beleza, tô tranquilo. É o povo da igreja de Laodiceia que a gente vê lá em Apocalipse. Eles confiavam no ouro, eles confiavam nos recursos financeiros que vinham de uma série de atividades. Então eles não se preocupavam com nada. Tinha até uma música que alguém cantava assim: sou cego, pobre e nu. Tem a ver com Apocalipse. Então Jesus está falando com um grupo de pessoas que acham que está tudo certo. E ele diz... E eles falavam, por se considerarem injustos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. É um propósito lícito. Eles foram para o local, não podia orar em qualquer lugar, era lei. Eu podia orar apenas no templo. Eu não podia no meu local abaixar e ficar fazendo oração, não. Oração é lá no templo. E aí aparecia a figura de 2 pessoas, um fariseu, que nós já falamos, um doutor da lei, e um publicano. Quem era o publicano? Publicano eram homens odiados pelos judeus, porque eram judeus e trabalhavam como coletores de impostos. Então eu estava num grupo, então eu sei quanto que Nicolas ganha. Aí o Nicolas fala, não tem dinheiro. Eu falei, tem sim. Eu sei que você tem essa casa, que você tem isso. Então, eles eram odiados. Sobem 2 homens para orar ao templo. Continua? O fariseu. Não é você não, é lá atrás. Ele... O fariseu, posto em pé, orava. Ó, de novo ele orando em pé, hein? Você viu que é pecado mesmo, né? Vai lá. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Dessa forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Tá, então esse homem fariseu já começa pecando orando em pé, né? E aí ele orava para quem? De si para si mesmo. E ele fala, ó Deus, ele está falando com ele mesmo. Ó Deus, Paulo. Ó Deus, Felipe. Ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens. Eu não sou roubador, beleza? Não pode ser roubador. Eu não sou injusto. Eu não sou adúltero. Nem ainda como esse publicano. Ele coloca o publicano na mesma categoria de ladrão, injusto e adúltero, que eram pessoas que eram apedrejadas. E aí ele vem falando, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ou seja, eu não sou roubador, que é certo, eu não sou injusto, que é certo, eu não sou adúltero, que é certo, eu jejuo certo, eu dou o dízimo certo, só que ele faz com a motivação do começo. É de mim para mim mesmo. Tá? E ele faz em voz alta. Então, não haviam só 2 pessoas no templo. Devia ter centenas de pessoas no templo. E aí aquelas pessoas ouvem a oração daquele homem. Esther 13:14. O publicano, estando em pé, longe não usava, nem ainda levantava os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então esse homem que era publicano, a primeira coisa que ele fez foi reconhecer o pecado dele. Quando que você vai no médico? Quando que você vai ao médico? Mas quem que vai dizer que você está doente? Você mesmo. Não, primeiramente, em primeira instância, é você mesmo. Então a Luíla passou uns 2 dias aí mal de gripe. Eu vi ela com gripe? Não, quem viu ela? E ela falou, olha, eu tô mal, preciso de tomar dipirona, tomar um remédio, entendeu? Por que ela identificou nisso? Porque há sintomas nela que mostram que ela estava enferma. Esther não, Manu, depois você brinca com o vovô, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que aprender aqui é, o publicano, ele reconhece que ele está doente.
Estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Por que ele não se aproximou? Porque o templo era dividido em partes, em que havia o átrio, havia o lugar santo e havia o lugar do Santo dos Santos. Quem que ficava longe? Aqueles que não eram judeus. Ele nem entrou no templo, porque ele achava que ele era pecador demais. Então ele fala: Senhor, eu não vou me aproximar de você porque o Senhor é santo e eu sou pecador. E o que eu posso dizer é: tem misericórdia de mim. O que é misericórdia? É a não aplicação da consequência do meu pecado em cima do meu ato. E isso é misericórdia, tá? Digo-vos, porém, Jesus finalizando, que este desceu, este quem? Este, quando ele fala este, é o próximo, tá? Então Jesus está onde? Perto de quem? Do publicano. Ele fala este, é perto. Este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Olha o português aí. Este, aquele. Jesus está perto de quem? Do publicano, não é do fariseu. Olha que legal. Digo-vos que este desceu justificado para casa e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado. Se eu digo eu não tenho pecado, você vai ser humilhado. Eu vou mostrar para você que você tem. Você está achando que você é bom? Eu vou mostrar que você não é. E se você fala que você não é? Aí Deus te exalta. Ele fala: como você disse que você não é bom, eu vou te abençoar. Salomão, ele podia pedir poder, dinheiro, mulheres, lá. E ele fala o quê? Eu peço ao Senhor sabedoria para cuidar desse povo. Aí Deus fala: por que você se humilhou? Pedindo não dinheiro, nem poder, nem outras coisas do mundo, e pediu sabedoria. Ou seja, você quer a minha presença perto de vocês? Além disso, eu vou te dar aquilo também. Olha que loucura. Toda busca... mais um texto. Colossenses 2, versos 20 a 23. Colossenses capítulo 2, versos 20, 21 e 20 a 23. Colossenses 2, de 20 a 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseis isto, não faças aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como um culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum quanto você está em pé. E aí, em especial, o verso 20. Se você morreu com Cristo, se você se converteu e não se convenceu, por que você continua vivendo como se estivesse no mundo? Se você entendeu realmente, por que você continua fazendo? Porque você ainda não entendeu, não foi convertido. Quando nós entendemos, nós fazemos. E aí eu posso exercer um poder de polícia e obrigar: a partir de amanhã todo mundo tem que vir com blusa branca. Mas qual a motivação disso? Não há entendimento nenhum. Se despreza o conhecimento humano apenas para trazer uma regra. Não se deve. Toda busca que honra a Deus vem de quem? De dele mesmo. Toda busca a Deus vem de Deus. Não se deve à minha bondade natural, não é porque eu acho, porque eu penso, porque eu... Não, cara. É porque Deus enche seu coração. Uma das orações que nós fazemos na quarta-feira é que as pessoas elas sejam mudadas no seu coração e elas venham orar a partir do momento que elas entendam que a prioridade é Cristo. Se você coloca a força do seu braço, lida com a força do seu braço. Você quer fazer o que você quer? Colha as consequências do que você quer. Essa condição de toda busca que honra a Deus é um dom de Deus, é uma ilustração do ato de Deus em vencer misericordiosamente a nossa resistência natural contra Ele.
Então, voltando ao exemplo lá, que não era isso que eu ia falar, mas vou catar o Nicolas de novo. Quando ele fala, eu também não tenho tempo para perder com você, pastor Paulo. Ele está resistindo na carne dele, dizendo, eu quero é a minha vontade, não o que você está falando. E aí Deus vai fazendo o quê? Quebrando misericordiosamente o coração. Fez isso comigo, fez isso com o Nicolas, com o Felipe, todos nós. E Deus ele vai quebrando essa mudança. E essa mudança chama-se santificação progressiva. Dia após dia você vai sendo cada vez um pouco melhor. Deus não quer que você se torne o santarrão ou o cara... Não, Ele quer que simplesmente você, dia após dia, você aprenda um pouco dele e você possa aplicar para que você possa ser um cristão melhor. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos. Agradecemos, Pai querido, pelo teu amor e a tua graça. Porque o Senhor, Pai querido, cuida de nós. Precisamos, Pai querido, mais e mais do Teu amor, mais e mais da Tua graça, mais e mais da Tua presença. Para isso, Pai, precisamos que o Senhor nos incomode. Nos incomode, Pai querido, a ler mais, a sermos mais pessoas de oração, que nós possamos ser mais fiéis à Tua palavra, fiéis às Tuas ordenanças e mandamentos. Dependemos de Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Glórias ao Senhor.